Se você já assistiu o jornal alguma vez na vida, você já deve ter ouvido falar na famosa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia e de como ela determina todas as outras taxas de juros que afetam a nossa vida, como os juros de empréstimos bancários ou os juros do cartão de crédito. O termo Selic é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que nada mais é do que o sistema informatizado que gerencia todas as operações que envolvem títulos públicos. Mas o que de fato é a taxa Selic? Como ela é determinada? Como o Banco Central atua para alterar a Selic? Se você quer saber as respostas para essas perguntas, assista esse vídeo até o final e descubra tudo sobre a taxa Selic. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre a taxa Selic. Por via de regra, governos não possuem capacidade de se autofinanciarem e, em decorrência disso, todos os seus gastos são financiados através da arrecadação de impostos. Entretanto, como o governo é incapaz de gastar apenas aquilo que ele arrecada, ele acaba tendo que recorrer a outros meios de financiamento, como empréstimos, que no final das contas também serão pagos através de mais impostos. Esses empréstimos são realizados pelo Tesouro Nacional através da emissão de títulos públicos. Ou seja, quando a arrecadação de impostos é insuficiente para cobrir os gastos do governo, o Tesouro tende a emitir títulos para conseguir mais dinheiro. Como você já sabe, qualquer pessoa pode comprar esses títulos. Porém, pessoas físicas comprando títulos ainda representam uma exceção. O grosso dos títulos é de fato comprado pelos bancos, mas não é qualquer banco que pode comprar esses títulos diretamente do Tesouro Nacional. Hoje, apenas 9 bancos têm esse privilégio. Esses bancos são conhecidos como os dealers primários. Dessa forma, quando o governo precisa arrecadar mais dinheiro, o Tesouro emite títulos no que chamamos de mercado primário e vende esses títulos a esses 9 bancos. O Banco Central, que ainda não entrou na história, não participa dessas vendas no mercado primário. Ele vai atuar apenas no mercado secundário, como veremos mais à frente. Mas o que isso tudo tem a ver com a taxa Selic? Calma que ainda vamos chegar lá. Apesar de muita gente acreditar que a única entidade que é capaz de criar dinheiro seja o Banco Central, o sistema bancário também é capaz de literalmente criar dinheiro do nada. Funciona assim. Digamos que você deposita R$1.000 em sua conta corrente no seu banco, que aqui chamaremos de Banco do Barril. Muita gente acredita que os R$1.000 ficarão ali parados, esperando para serem sacados, mas o fato é que os bancos têm a obrigação de manter guardado apenas parte do dinheiro que você depositou. Sendo assim, o seu banco vai guardar apenas uma parte desse dinheiro, digamos R$100, e emprestar os R$900 restantes para outra pessoa. Essa outra pessoa vai acabar gastando essa quantia de alguma forma e inevitavelmente esse dinheiro acabará sendo depositado em outro banco, que aqui chamaremos de Banco Baixa. O Banco Baixa vai guardar uma parte desse dinheiro, nesse caso R$90, e emprestar os R$810 restantes para outra pessoa, e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo em que o seu dinheiro foi sendo emprestado a outras pessoas, ele continuou integralmente disponível a você. Dessa forma, os seus R$1.000 iniciais se transformaram em R$10.000 como num passe de mágica. Isso é conhecido como sistema de reservas fracionárias e é assim que o sistema bancário funciona, mas isso já é assunto para um outro vídeo. A porcentagem que cada banco tem de obrigatoriamente guardar de cada depósito é determinada pelo Banco Central e é conhecida como o depósito compulsório. No nosso exemplo, o depósito compulsório foi de 10% do valor de cada depósito. Os bancos são obrigados a depositar essa quantia junto ao Banco Central. Trata-se de uma ferramenta de controle da expansão monetária. Quanto menor for essa porcentagem, maior será a quantidade de dinheiro que os bancos podem criar através de novos empréstimos. O importante aqui é você entender que os bancos são obrigados a manter no Banco Central diariamente uma determinada porcentagem de todo o dinheiro que é depositado nele. Todos os dias, milhões de pessoas vão aos bancos sacar, transferir e depositar dinheiro, o que acaba alterando o saldo monetário que os bancos possuem. Em alguns casos, quando o número de saques é maior do que o número de depósitos, o banco em questão poderá encerrar o dia tendo em suas reservas uma porcentagem menor do que aquela que o Banco Central determina que ele tenha em seu compulsório. E para conseguir o valor determinado pelo Banco Central em suas reservas, o banco em questão irá pedir dinheiro emprestado para um outro banco que esteja com excesso de reservas, ou seja, que teve um número de depósitos maior do que o número de saques, utilizando os títulos públicos que ele comprou no Tesouro Nacional como uma garantia a esse empréstimo. Esse mercado, onde um banco empresta para o outro, é chamado de mercado interbancário, e por lei, o banco que pede emprestado é obrigado a pagar esse empréstimo no dia seguinte. Desta forma, o Banco Baixa vai comprar os títulos públicos em posse do Banco do Barril, tendo a garantia de que o Banco do Barril vai recomprar esses títulos no dia seguinte pagando juros. Essa taxa de juros que um banco cobra do outro no mercado interbancário para operações de um dia e que possuem lastros em títulos públicos federais é exatamente o que chamamos de taxa Selic. A taxa Selic é a taxa usada para operações de curtíssimo prazo entre bancos que, quando querem tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia, oferecem títulos públicos como garantia. E como a taxa Selic é a taxa de juros para empréstimos de apenas um dia, o seu valor é muito pequeno. Por esse motivo, ela é divulgada em termos anuais pelo Banco Central. E é aqui que o Banco Central entra nessa história. Como dito anteriormente, existem dois tipos de mercado para os títulos públicos.
o primário e o secundário. O mercado primário é aquele em que os dealers primários compram os títulos diretamente do Tesouro. O mercado secundário é aquele que envolve o Banco Central e os demais bancos, empresas e pessoas físicas que possuam títulos públicos. Quando o Banco Central quer alterar a quantidade de moeda e, consequentemente, a taxa de juros da economia, ele precisa realizar aquilo que chamamos de operações de mercado aberto, que consiste em comprar e vender títulos públicos em posse dos dealers no mercado secundário. Quando o Banco Central realiza compras no mercado aberto, ele aumenta a quantidade de dinheiro na economia simplesmente acrescentando alguns dígitos nas reservas que o banco que está vendendo os títulos possui junto ao Banco Central. Aí você me pergunta, mas de onde veio esse dinheiro? De lugar nenhum. O Banco Central simplesmente o criou do nada. Nesse caso, como as reservas desses bancos aumentaram, isso o permitirá conceder empréstimos a juros menores no mercado interbancário. E como isso está acontecendo simultaneamente com vários bancos, os juros do interbancário, que nós chamamos de taxa Selic, cai. Da mesma forma, quando o Banco Central realiza vendas no mercado aberto, ele diminui a base monetária simplesmente debitando, ou seja, deletando o valor dos títulos das reservas que o banco que está vendendo possui junto ao Banco Central. Portanto, as reservas desse banco diminuíram, o que fará com que ele cobre juros maiores no mercado interbancário. Como isso está ocorrendo simultaneamente com vários bancos, os juros do interbancário sobem, logo a taxa Selic subiu. Como já expliquei em vídeos anteriores, o rendimento ou os juros de um título público é inversamente proporcional ao seu preço. Então, basicamente, quando o Banco Central quer aumentar a taxa Selic, ele irá vender títulos em sua posse. Essa maior oferta irá deprimir os preços dos títulos, fazendo com que os seus juros aumentem. Já se ele quiser diminuir a Selic, ele faz o oposto, compra títulos. A menor oferta irá aumentar os preços desses títulos, fazendo com que os seus juros diminuam. Sendo assim, o Banco Central, através de suas manipulações monetárias, consegue não só determinar o preço em que os títulos serão vendidos, como também os seus rendimentos, alterando assim a taxa básica de juros e influenciando o desempenho de toda a economia. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em ajudá-lo. Até a próxima.